Eu vou fazer os agradecimentos, primeiramente, agradecer os patrocinadores, Porto Scali, Alma Galiza, Pold Wine, Eno Conexão, Vinícola Palmeiras, Vinícola Aurora, 15 de novembro, Bela Quinta, eu esqueci de alguma? Sindos Vinhos, os apoiadores Terra do Vinho, Estila, Vinho Franque, Ferreira e Parceiro, Canguera e Boteca do Batata. Então, vamos dar início com a palestra da Angélica, né? A Angélica que é enóloga, está fazendo doutorado na área de aromas, né, Angélica? Gostaria que a Angélica se apresentasse melhor, para eu não ser injusta aqui na apresentação. Então, eu vou dar a palavra para a Angélica. Obrigada, Angélica. Por nada, obrigada a você. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Dá para ver? Sim. Foi? Sim, dá para ver. Então, tá bom. Então, olá, pessoal. Meu nome é Angélica. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os aromas do vinho. E aqui nesse próximo slide eu vou dar uma introdução sobre quem eu sou. Então, lá em 2009, quando eu era bem novinha, tinha só 18 anos, eu fiz um curso técnico em alimentos e eu me apaixonei, né, pela indústria de alimentos, a tecnologia de alimentos e principalmente a área de fermentação, né, tanto de bebidas alcoólicas quanto alimentos em geral, né, por exemplo, laticínios, né. Gostei muito da área de fermentação. Daí, eu comecei a procurar cursos, né, bacharéis, e encontrei o curso de Ciências dos Alimentos na Universidade de São Paulo, né, fiz o vestibular, passei em 2012, e naquela época lá eu comecei a me interessar muito por vinho, né, pela ciência do vinho. Eu sou cientista de alimentos, então, e eu era muito interessada por vinho, mas eu nem sabia que existia, né, o curso de enologia, né? Às vezes eu fico pensando que se eu soubesse que existisse, eu teria tido escolhido, assim, outro caminho para a minha vida. Então, enquanto eu fazia a universidade, eu era muito interessada por vinho, busquei estágios, assim, na área, mas era em Piracicaba, e não tinha, né, pesquisa na universidade com vinho, né? Aí eu fiz um estágio com cachaça, que era a bebida mais próxima, né? Um destilado aí, passa por fermentação, enfim. Então, em 2015, eu participei do programa Ciências Sem Fronteiras, enquanto eu ainda era aluna de graduação. Estudei na Universidade do Kansas, do estado do Kansas, aqui nos Estados Unidos, por um ano. Depois, no final daquele programa, eu tive a oportunidade de procurar um estágio de verão. E eu entrei em contato com universidades aqui nos Estados Unidos que tinham pesquisa com vinho, porque eu ainda tinha muito interesse nessa área. Aí eu entrei em contato com uma professora aqui no estado do Oregon, e que ela hoje, né, é a minha orientadora do doutorado. Eu trabalhei, então, com ela em 2016 por 3 meses, e no final daquele programa ela me perguntou se eu queria voltar, né, depois que eu finalizasse o meu bacharel, né, que eu me formasse aqui no Brasil, se eu queria voltar para iniciar um doutorado. E eu aceitei, né, eu gostei bastante lá da pesquisa que ela fazia, estava bem alinhado aos meus interesses, então aí eu voltei para cá em 2018, e hoje eu estou no final do meu 3º ano do doutorado, e é isso aí. A minha pesquisa ela é bem focada nos aromas, né, aromas dos vinhos brancos, né, principalmente os compostos voláteis que impartem aromas de fruta tropical ao vinho. No final dessa apresentação, eu vou mostrar um pouquinho de um dos meus projetos de pesquisa que eu realizei aqui, e também, no final da apresentação, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, eu vou deixar contato de e-mail e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma garrafa, né? Uma garrafa de vinho, né? Uma
Poderia ser um vinho branco também, eu pintei aqui, né, para ser um vinho tinto, mas pode ser qualquer vinho, tá? Então, quando a gente pensa na composição do vinho, né? O vinho, a maior parte dele, 85% da composição do vinho é água, né? E aí, em torno de 12% é o etanol. E o que sobra, né? Sobra 3% só. E o que são esses 3%? Esses 3% é o que faz o vinho ser vinho, né? Porque se a gente mistura água e etanol, não é vinho, né? Então, apenas 3%, né? Faz toda essa diferença, faz o vinho ser a bebida que ele é, né? E o que são esses 3%? São glicerol, ácidos orgânicos, açúcares, aminoácidos, minerais, sulfitos, os compostos fenólicos, né? Principalmente aí importantes para os vinhos tintos, e os compostos voláteis, né? Então, até deixei aí de outra cor, né? Os compostos voláteis, que é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje na apresentação. Quando a gente fala aroma do vinho, né? A gente está falando dos compostos voláteis, né? São os aromas que a gente consegue sentir. E quem que são esses aromas, né, para o vinho? Existem várias famílias, né, de compostos voláteis. E são os ésteres, os álcools superiores, os ácidos voláteis, os isoprenoides, que eles são divididos em terpenos, secoesterpenos, e os C13 norisuprenoides, os tióis voláteis, as gama-lactonas, aldeídos e cetonas e os fenólicos voláteis. Então, o vinho tem muitas famílias, né, de compostos voláteis estão presentes no vinho. Eu vou falar aí de algumas dessas famílias, né? Se eu for falar de todas, a apresentação vai ficar muito longa. Isso daí seria um curso, né, aí da graduação. Mas eu vou tentar aí hoje dar uma visão mais geral, né, para vocês sobre os aromas do vinho, tá bom? Então, qual que é a importância, né, dos aromas para o vinho? É muito importante, né? Quando o vinho, né, bebidas fermentadas, bebidas alcoólicas fermentadas, uma das principais razões, né, que os consumidores bebem essa bebida é por conta do aroma, né? Alguns consumidores não, eles nem ligam para os aromas, mas outros sim, né? Então, quando a gente pensa ali no processo de degustação do vinho, né? Qual que é o processo de degustação? Primeiro a gente olha, e aí a gente cheira o vinho, né? Aqui é de manhã, né? Aqui são 10 horas da manhã para mim. Então, eu fiz uma outra apresentação um tempo atrás, eu estava bebendo vinho porque era no fim da tarde, mas hoje eu só tenho água aqui comigo. Mas o segundo passo, então, é cheirar o vinho, né? E a gente faz isso antes mesmo de colocar o vinho na boca, né? Imagina, nesse passo, né, de sentir ali os aromas do vinho. Se você gosta, você vai falar, nossa, quero seguir adiante, quero provar esse vinho. Você vai ter provavelmente aí uma experiência muito boa, ou às vezes nem tanto. Mas se você já não gosta dos aromas daquele vinho, talvez você nem vai querer continuar, ou ali a sua opinião sobre aquele vinho já vai cair, né? Você já vai achar que aquele vinho não é bom. Então, os aromas são um dos aspectos principais aí da qualidade do vinho, né? E não só para o vinho, mas para outros alimentos também. Não sei se vocês assistiram esse filme, Imaginamente. Tem a Nojinho, né? Que ela não gosta de jiló. Mas a outra moça, ela é a da felicidade. Eu esqueci o nome dela, mas ela ama chocolate, né? Um dos principais fatores, né, porque a gente gosta de um alimento ou desgosta de um alimento, são os aromas, né? E aqui eu até coloquei a roda, né, dos aromas do vinho, né? Que a gente pode ver aí todos, ou quase todos, né? Pelo menos 85% de todos os aromas que a gente pode encontrar no vinho, tá? É um método muito bom para a gente aprender um pouco mais a identificar os aromas do vinho, né? Utilizar a roda dos aromas. Se alguém tiver depois alguma pergunta sobre a roda dos aromas, eu vou deixar aí o espaço para vocês perguntarem, tá?
Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos nossos sentidos, né? Quando a gente come, quando a gente bebe, né? O ato de comer e beber, eles são tarefas multissensoriais. A gente não para perceber, mas quando a gente come e bebe, a gente está usando a nossa visão, o nosso tato, né? O paladar, a gente está usando o nosso olfato, a gente está usando todos os nossos sentidos, né? E quais são esses sentidos, né? Nós temos o olfato, paladar, visão, audição e tato. Então, o que é o olfato? O olfato, ele é responsável pela percepção do aroma. E como que a gente sente, né, os aromas do vinho? É através do bulbo olfativo. Então, a gente tem aqui, né, a nossa narina e lá dentro, praticamente atrás dos nossos olhos, quase no nosso cérebro, nós temos o bulbo olfativo. O bulbo olfativo, ele tem os receptores de aromas. Existem milhões aí de receptores de aroma, e os meus receptores são diferentes do seu, tá? A gente compartilha de muitos receptores, mas em cada indivíduo aí, devido à genética de cada indivíduo, vai variar. Por isso que a percepção de um aroma, né, do aroma de um alimento, varia de indivíduo para indivíduo, né? E isso reflete na nossa preferência, na nossa opinião sobre aquele alimento, tá? Então, nós temos dois tipos, duas maneiras de sentir o aroma, né? O aroma ortonasal, que é quando a gente cheira, né? Antes de colocar na boca, né? A gente sente aquele aroma, né? O aroma que a gente, se você sai na rua e sente os cheiros das flores, cheiro do asfalto, cheiro da poluição, esse é o aroma ortonasal, tá? Quando a gente respira. E o aroma retronasal? O aroma retronasal é quando a gente coloca um alimento na boca e a gente tem aqui a nossa laringe, né? Então, os compostos voláteis, eles viajam, né, aqui atrás da nossa laringe, a gente pode ver aqui na figurinha, e atinge o nosso bulbo olfativo. Então, quando a gente expira, né, não é respirar, mas quando a gente expira, a gente consegue sentir os aromas retronasais de um alimento que a gente consumiu. Então, geralmente, o ambiente, ou antes de provar um alimento, a gente vai sentir o aroma ortonasal, mas para sentir o aroma retronasal, a gente tem que colocar um alimento ou uma bebida na boca e expirar, né? Para que os compostos voláteis cheguem ali no nosso bulbo olfativo. Nós também temos o paladar, né? Então, é o gosto dos alimentos, né? Nós temos cinco gostos, né? O doce, salgado, azedo, amargo e o umami. Nós sentimos eles através da nossa língua, né? A nossa língua contém as papilas gustativas. Nós também temos as sensações táteis, né? A gente fala muito pouco sobre as sensações táteis, mas é a temperatura, a textura, né? Como que a gente sente num vinho tinto, por exemplo, a distringência, né? Aquela sensação de secar a boca, né? Ou a irritação quando a gente come uma pimenta, quando fala temperatura quente ou frio, ou também aquela sensação de temperatura quando a gente come um alimento apimentado também, né? Ou a irritação, ou quando a gente bebe um vinho espumante e sente as bolhas, né? A gaseificação daquele vinho. Tudo isso, a gente sente todas essas sensações táteis através do nosso nervo trigêmeo, né? A nossa face, ela é inervada por esse nervo e é através dele que a gente sente essas sensações. E tudo isso, né, é o sabor dos alimentos. Então, eu queria aqui que vocês pensassem, né, qual é a diferença entre gosto e sabor, né? E o aroma também. Então, o aroma é nariz, né? A gente pode sentir o aroma ortonasal e retronasal. Gosto é doce, salgado, azedo, amargo e umami, só. O sabor, ele é a junção, né, do aroma, do gosto e das sensações táteis. São todas essas sensações que a gente sente, né, quando a gente prova uma bebida ou um alimento. Isso é chamado de sabor, né, o sabor do alimento, tá? Então, bastante gente confunde, né, esses termos, mas aí eles têm uma definição bem certinha, né, e não devem ser confundidos, tá?
E aqui eu queria, né, para vocês perceberem bem essa diferença, principalmente a diferença entre aroma e gosto, que antes de provar um vinho, ou provar algum alimento, não precisa ser vinho, tá? Antes de colocar aquele vinho, aquele alimento, né, na boca, vocês tampem o nariz, aí vocês colocam o alimento na boca e percebam o que vocês vão sentir. Vocês vão sentir só o gosto e as sensações táteis, tá? Então, você vai ver, é doce, é salgado, nossa, tá quente, tá frio. Quando você solta o nariz e expira, aí você vai sentir o aroma retronasal, tá? E aí você consegue sentir a diferença entre gosto, sabor, aroma e tudo mais, tá? É uma experiência legal fazer isso. Ok. Um pouco de água, né? Mas o que é aroma, né? A gente está falando aqui bastante, é o tema, né, dessa apresentação, mas o que são os aromas, né? Os aromas, eles são compostos voláteis de muito, muito, muito baixo peso molecular, por isso que eles conseguem, né, sair ali daquela matriz, né, seja uma bebida, uma matriz líquida, uma matriz sólida, eles conseguem sair e viajar pelo ar, né? Então, tem que ser um peso molecular muito baixo para que isso aconteça, uma molécula muito pequenininha. Então, eles difundem-se no ar, né? Até atingir o nosso bulbo olfativo, né? Então, no slide anterior, eu expliquei para vocês onde fica o bulbo olfativo, né? Fica lá dentro da nossa narina, atrás dos nossos olhos, né? Na nossa cavidade nasal, é muito fundo, então apenas moléculas voláteis muito pequenas, de baixo peso molecular, que conseguem viajar até chegar no nosso bulbo olfativo, né? E é importante aí frisar que um aroma, ele não é exclusivo de um alimento ou outro, né? Então, por isso que quando a gente fala assim, nossa, esse vinho tem cheiro de maracujá, tem aroma de maracujá, tem aroma de flor, tem aroma de madeira. Por quê? Porque o vinho e as frutas, o vinho e os vegetais, o vinho e o ambiente, eles compartilham, né, dos mesmos compostos voláteis. Então, quando a gente fala, por exemplo, o vinho tem aroma de maracujá. Alguns aromas ali do maracujá, eles também são encontrados no vinho, só que em concentrações muito menores. Então, por isso que a gente consegue sentir nuances de maracujá, nuances de madeira, e por aí vai, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, eu não sei se vocês são familiarizados com a cromatografia gasosa, mas a cromatografia gasosa ela é uma metodologia, né, analítica para medir os compostos voláteis. Esse aqui é um estudo, né? Eu deveria até ter citado aqui qual é o estudo, mas essa foto aqui ela mostra o cromatograma, né? Da uva e um cromatograma do vinho. Vocês não precisam entender muito sobre essa metodologia, né? A cromatografia a gás. Mas eu quero que vocês entendam que cada pico nessa figura é um aroma. Cada pico é um aroma. Então, quando a gente olha aqui para os picos da uva, são poucos picos, né? Mas quando a gente olha para os picos do vinho, são bastante, né? Tem bem mais. Por que, então? O que acontece entre a uva e o vinho que faz com que o vinho em si tenha tantos e tantos mais compostos voláteis, né? O que acontece? Qual que é a transformação, né? O que causa, né, essa transformação? Se você pensou na fermentação, sua resposta está certa, tá? Então, o vinho, ele é uma bebida fermentada, né? A levedura, né, um fungo, a Saccharomyces cerevisiae, é quem realiza a fermentação do vinho, tá? Principalmente a Saccharomyces, né? Existem aí outras leveduras que podem fermentar o vinho, mas em escala industrial ela é a principal, né? Então, o que é o processo de fermentação, né?
a levedura, ela vai utilizar a glicose, né, o açúcar ali presente, né, o vinho, a uva, quando ela está no ponto de maturação correto, ela tem ali mais ou menos 22, 24 graus Brix, né? Para quem não sabe, graus Brix é grama de açúcar por 100 ml de bebida, né? Então, é bastante alto, né? Bem elevado, né? A concentração de açúcares fermentáveis, né? No suco de uva. Então, a levedura, ela utiliza a glicose, né? Para produzir energia. E como subproduto, ela produz o gás carbônico e o etanol. Esses são os principais produtos de fermentação da levedura. Mas também ela produz alguns outros, ela metaboliza, né, alguns outros compostos, né? Ela consegue excretar compostos voláteis, por exemplo, através ali do metabolismo dos ácidos, dos aminoácidos, dos ácidos graxos, dos açúcares e por aí vai, né? Então, ela consegue produzir vários e vários compostos voláteis, né? Então, é por isso que quando a gente olha o cromatograma da uva e do vinho é tão diferente, né? O vinho possui ali muitos mais compostos voláteis, né? Então, a fermentação, ela aí é responsável pela formação aí, geração de vários compostos voláteis no vinho, tá? E aí, traz complexidade para a bebida e tudo mais. Ok. Então, nessa apresentação de hoje, eu vou falar para vocês aí sobre algumas famílias aromáticas. E no ponto de vista da enologia, a gente divide, né, os compostos voláteis entre aroma primário, secundário e terciário. Eu sei que quem faz curso de sommelier, eu não sei se todo mundo que está assistindo a palestra hoje faz curso, é sommelier, né? Mas caso você seja sommelier, você aprendeu o que é um composto primário, secundário e terciário de uma maneira um pouco diferente. Mas para a enologia, os compostos primários, secundários e terciários, eles são classificados ali a partir de qual momento da vinificação que aquele composto se tornou volátil, né? Ele está volátil já na uva? É necessário que a fermentação ocorra para que ele se torne volátil? Ou ele vai ali se formar durante o envelhecimento, né? Então, é nesse ponto que é esse o parâmetro aí que a gente utiliza para avaliar, que vai ser primário, secundário e terciário. Ok? Então, vamos lá. Nós temos os aromas varietais do vinho, né? E o que significa ser um aroma varietal? É que aquele aroma, ele é proveniente da uva, né? E os aromas varietais, eles podem ser primários ou secundários. E qual que é a diferença, né? Os aromas varietais primários, eles são os compostos voláteis presentes na uva e que se mantêm inalterados no vinho, tá? Eu vou dar exemplos nos próximos slides. Mas os aromas varietais secundários, eles estão presentes na uva em forma de precursor. E em forma de precursor, ele ainda não é volátil, ele precisa da fermentação para que ele se torne volátil. E eu vou explicar tudo isso nos slides anteriores, mas nos slides seguintes, né? Mas tudo isso aí é muito importante que vocês saibam para ficar bem aí, para ficar na memória de vocês, vamos dizer assim, tá bom? Então, quem são os aromas varietais primários? Então, eles já estão voláteis lá na uva. Se você esmaga, né, a uva lá no campo e cheira, você consegue sentir esses aromas mesmo na uva, tá? Não precisa de fermentação. Então, nós temos as metoxipirazinas, né? Que são compostos voláteis aí que contêm um aroma, o átomo de nitrogênio. Nós temos o IPMP. Geralmente, os compostos voláteis, eles têm uns nomes gigantes, né? E aí tem um apelidinho ali, né? Para ficar mais fácil de falar, né? Então, o IPMP e o IBMP, né? São as principais metoxipirazinas encontradas no vinho, tá? Então, elas possuem uns aromas de vegetais, né? Aspargos,
ervilha, pimentão, né? Aromas não muito agradáveis, vamos dizer assim. E o limite de percepção, esse LP, significa limite de percepção, tá? O limite de percepção das metoxipirazinas é assim, elas são encontradas no vinho em concentrações assim, traços, né? Muito pequenininhas, nanogramas por litro. E esse é o limite de percepção delas, muito baixo também. Ou seja, o que isso significa? Se elas estão presentes no vinho em uma concentração mesmo que muito baixa, você já vai conseguir sentir os aromas, tá? Das metoxipirazinas. Então, são compostos voláteis aí muito potentes, né? A gente fala. Elas geralmente estão presentes aí no vinho Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc, tá? Mas podem estar presentes aí em qualquer vinho, tá? Depois eu tenho um slide onde eu explico que as metoxipirazinas, elas são degradadas à medida que a uva matura, né? Lá no campo, tá? Mas qualquer vinho pode ter, mas geralmente aí Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc são características, um pouco mais características desses vinhos, tá? Também tem a família dos sequisterpenos, tá? Então tem esse composto aí com esse nome gigantesco, mas também tem um apelidinho, né? Rotundona. Ela tem um aroma de pimenta preta, o limite de percepção dela também é bem pequeno, né? 16 nanogramas por litro. Muito comum do vinho Shiraz, Cabernet Sauvignon e Grunet Veltliner, mas podem ser encontradas em outros vinhos também, tá? Então, só frisando novamente, esses compostos varietais, aromas varietais primários, eles já estão presentes em sua forma volátil na uva, tá bom? Ok, então nós temos os aromas varietais secundários. E o que significa ser um aroma varietal secundário, tá? Na uva, esses aromas varietais, eles estão presentes na forma de precursor, tá? Então, geralmente, é o aroma ligado a uma molécula de glicose ou a algum aminoácido. E por conta dessa ligação, né, a glicose, o aminoácido, eles não são voláteis. Então, porque esse composto volátil está ligado a um composto que não é volátil, isso faz com que aquele composto em si não seja volátil, tá? Então, a gente chama ele ali de um precursor de aroma, tá? Então, a gente tem os terpenos, tá? E eles estão presentes na uva em forma de glicosídeos não voláteis, tá? Ou precursores. E aqui eu tenho alguns exemplos, mas a gente também tem vários outros terpenos no vinho, tá? Os principais aí é o lilanol, o geraniol, eles impartem aromas florais, cítricos, né? Bem presentes na uva, no moscato, né? O óxido cis-rosa, que também tem um aroma floral, um aroma de rosas, um aroma de grama, e o limite de percepção aí também é bem baixinho, e é um aroma bem comum aí do vinho Gewürztraminer, ok? Então, aí os terpenos, tá? Os terpenos, geralmente, eles impartem, de uma maneira geral, aromas cítricos e florais ao vinho. Ok. Aí nós temos os tióis voláteis. Assim como os terpenos, os tióis voláteis, eles são aromas varietais secundários, eles estão presentes no vinho, na uva também em forma de precursor. Só que os terpenos, eles estão ligados a um glicosídeo. E os tióis voláteis, eles estão ligados a um aminoácido, tá? Também precursor, também não é volátil, tá bom? Os tióis voláteis, eles impartem aí aos vinhos aromas tropicais, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de quais são esses aromas. Nós temos os 3-MH, 3-MHA, 4-MMP e o BMT, né, o benzilmercaptano. Os tióis voláteis, então, eles impartem aroma de maracujá, toranja, também o 4-MP, aroma de xixi de gato,
ou arbusto, né? Não sei se vocês já sentiram o aroma de xixi de gato, é um aroma bem característico e não muito agradável, né? Então, os tióis voláteis são encontrados aí em altas concentrações no Sauvignon Blanc, né? Então, o Sauvignon Blanc, esse vinho geralmente tem aromas bem tropicais, tá? O benzil mercaptano, ele tem um aroma um pouco diferente, né? De fumaça, pedra, ou é o aroma mineral também, tá? É bem comum, assim, encontrar vinhos Sauvignon Blanc francês com esses aromas minerais, tá? E existe aí não existe muito um consenso, né, do que é o aroma mineral. Muitas pessoas falam, né, esse vinho tem um aroma mineral. Você vai medir ali a composição volátil daquele vinho e não tem, né, não tem benzil mercaptano, né? Então, o que é que está causando, né, esse aroma mineral ao vinho, né? E o que as pessoas chamam de aroma mineral, será que é mesmo um aroma mineral ou é outra coisa, né? Tem muito viés, né, bias no que é o aroma mineral, né? Não existe muito consenso aí, é um pouco polêmico. Ok, então vamos seguir. Outro fator também muito interessante, né, falando um pouco da parte química, né, principalmente aí dos tióis voláteis, mas vários outros famílias voláteis, né? Várias outras famílias voláteis, elas estão presentes em pares de enantiômeros, né? No vinho, né? Então, é a quiralidade dos compostos voláteis. Então, muitas moléculas voláteis, elas possuem um centro quiral, né? Então, elas estão presentes ali em pares de enantiômeros. Quando a gente fala de drogas, né, a indústria farmacêutica, os enantiômeros, eles são muito importantes, porque um par de enantiômero, ele pode ter uma função ali, uma função positiva, né? Ele vai, por exemplo, se é um remédio para dor, ele vai ter aquela função, e enquanto o outro par, ele pode ser tóxico. Então, para a indústria farmacêutica, né, saber, né, a quiralidade dos compostos de uma maneira geral é algo muito importante. Porém, para os aromas, né, do vinho, para os aromas em geral, as moléculas voláteis, a quiralidade dela reflete na percepção daquele aroma e também no limite de percepção daquele aroma, né? Então, a gente pode ver aqui que os pares, né, do 3-MH e do 3-MHA, a percepção do aroma deles é um pouco diferente e também o limite, né, de percepção é um pouquinho diferente, né? Então, isso é importante saber, por exemplo, às vezes em um vinho você vai encontrar 2 vinhos, eles vão ter uma concentração muito similar de um composto volátil, mas eles vão ter aromas diferentes, né? Provavelmente, né, esse fato, né, os pares de enantiômeros ali, né, como eu vou dizer, a proporção, né, desses pares ali presente no vinho pode estar causando essa diferença aí na percepção dos aromas. Então, isso mostra, né, o quão complexo é estudar os aromas. Ok. Então, como eu disse para vocês anteriormente, os terpenos e os tióis voláteis, eles estão presentes no vinho na uva, né, em forma de precursor. Durante a fermentação, a levedura, né, a Saccharomyces cerevisiae, ela possui várias enzimas, tá? Entre elas, né, a enzima beta-liase e a beta-glucosidase, tá? A enzima beta-liase, ela vai cortar, né, ela vai clivar ali a ligação entre o aminoácido e a fração volátil, né? Ou seja, ela vai liberar esse composto volátil para o vinho, né? Então, durante a fermentação, aquele precursor se torna um aroma. E é só a beta-liase que consegue fazer essa transformação para os tióis voláteis.
Já para os terpenos, é a beta-glucosidase, então ela vai cortar ali a ligação, né, entre o glicosídeo e a fração volátil daquele composto volátil para liberar, né, e fazer com que aquele composto em si se torne volátil, tá bom? E por que é importante, então, saber, né, sobre a química, né, desses compostos voláteis? Se você quiser, por exemplo, aumentar o aroma de fruta tropical no Sauvignon Blanc e utilizar a beta-glicosidase, você pode comprar também, tá? Essas leveduras, as leveduras não, as enzimas comerciais, tá? E adicionar a enzima pura, né? Existe hoje em dia, né? Enzimas purificadas e também existem leveduras que existem aí, que possuem uma maior atividade dessas enzimas, tá? Então, por exemplo, eu quero produzir um vinho, um Sauvignon Blanc com aromas tropicais, né? Com alta concentração aí de aromas tropicais. Eu vou usar a beta-liase, né? Eu posso adicionar a levedura, a enzima pura, ou eu posso utilizar uma enzima aí que tem a maior função dessa enzima, né? Uma levedura que tem uma maior função dessa enzima. Se eu não conheço a química, né, a ciência dessas famílias voláteis no vinho, e eu posso querer, por exemplo, utilizar a beta-glicosidase para liberar mais tióis no vinho. Vai funcionar? Não vai funcionar. Então, é muito importante, né, que vocês aí, enólogos, conheçam, né, a ciência, a química, né, como funciona as famílias voláteis no vinho e como aumentar ou diminuir certos aromas no vinho, né? É importante aí saber certinho sobre o processo. E se vocês tiverem alguma dúvida dessa parte de vinificação, né? Ai, poxa, quero produzir um vinho que tenha um aroma X. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu vou deixar no final da apresentação o meu e-mail e aí a gente pode bater um papo sobre esse assunto, tá? Ok, então aí eu coloquei a tesourinha, que é onde a enzima faz a clivagem, né? Ok. E nós também temos, então, os C13 norisuprenoides. Esses compostos voláteis, a formação dele ocorre a partir da hidrólise ácida, né, dos carotenoides. Então, os carotenoides, eles são pigmentos, né, eles estão presentes aí nos vegetais, nas frutas e tudo mais. E aí, durante a maturação da uva, eles são degradados, né? Então, imagine assim, os pigmentos carotenoides, eles têm em torno de 40 átomos de carbono. Então, durante a maturação da uva, eles são degradados, né? Vai diminuindo ali aquela cadeia, até que se forma esses compostos, né? Com uma cadeia de 13 carbonos, né? Então, quem são, né, os principais C13 norisuprenoides, né? Nós temos a beta-damascenona, a beta-damascenona, a beta-ionona e o TDN, tá? A beta-damascenona, ela imparte ao vinho um aroma floral, um aroma de maçã oxidada também, um pouquinho. Só que tem muitas pesquisas que mostram que a ausência da beta-damascenona faz com que alguns aromas no vinho, a intensidade de alguns aromas do vinho diminuem, tá? Principalmente os aromas frutados, tá? Quando você adiciona mais beta-damascenona, né? Você pode comprar esses compostos puros, né? Os aromas puros. Então, se eu adiciono um pouquinho de beta-damascenona em um vinho, vai aumentar a intensidade de aromas frutados. Então, a beta-damascenona, ela causa isso, ela intensifica, além dela impartir, né, o seu aroma ao vinho, aroma floral, ela vai intensificar um pouquinho aí os aromas frutados do vinho também, principalmente aí para vinho tinto, tem bastante pesquisa.
A beta-ionona, ela produz aí um aroma de... Ai, como que fala o nome dessa fruta? É raspberry e violeta. Ela produz ela imparte, né, esse aroma aí ao vinho. E o TDN, ele é bem conhecido aí no Riesling, né? Tem um aroma de petróleo, gasolina, por aí. Okay. Framboesa, Angélica. Framboesa, isso, eu sempre esqueço. Ok. Então, aqui eu não sei se vocês já viram essa figura. Ela mostra aí o amadurecimento, né, da uva. Então, se a gente olha aqui, ó, nessa parte aqui, espero que vocês consigam ver o meu cursor, bem aqui ainda no estágio inicial, né, do amadurecimento da uva, antes mesmo da veraison. Para quem não sabe, a veraison é quando a uva ela muda de cor, né, para a uva tinta, por exemplo, começa a produzir aí o pigmento arroxeado, né, as antocianinas, né? Aqui a gente chama também, Angélica, de fase pintor. Fase pintor. Legal. Obrigada por compartilhar. Então, a fase pintor aí. Antes mesmo da veraison ou da fase pintor, a gente tem aí a produção de metoxipirazinas. Se vocês se lembram do início da minha apresentação, as metoxipirazinas, elas impartem esses aromas de pimentão, né? Aroma vegetal que não é muito agradável, tá bom? Mas aí, ao longo do amadurecimento, as metoxipirazinas, elas vão se degradando, tá? Só que aqui, assim, ó, bem no finalzinho da maturação, a gente tem a acumulação dos compostos voláteis. Na verdade, é mais a acumulação ali dos ácidos, dos aminoácidos, dos açúcares e tudo mais, tudo ali, todos os ingredientes necessários para formar os compostos voláteis. E também a gente tem um acúmulo dos precursores de aromas, tá? Então, por isso que é muito importante aí que o enólogo saiba certinho o momento de colher a uva, né? Saiba certinho quando a uva está no ponto, né, de colheita. Se você colhe muito antes do tempo, você vai ter aí um pouco de metoxipirazina e não vai ter completado, né, a formação aí dos precursores. E se você colhe depois também, alguns desses precursores, eles vão se degradar, e aí também isso vai prejudicar. Então, é muito importante que se saiba aí, conheça o ponto exato da colheita, tá bom? Então, a minha pesquisa, ela é mais focada nos vinhos brancos, tá? E eu gosto muito de falar de vinho branco, né? Se você vai beber o vinho pelo aroma mesmo, geralmente as pessoas, se você bebe por esse motivo, o que eu vejo, muitas pessoas gostam mais de vinho branco, né? Porque é no vinho branco que a gente vê mais os aromas, né? Frutados, florais e tudo mais. Agora, se você gosta de textura, de complexidade, né? Tudo que um vinho pode te oferecer, aí você prefere um vinho tinto. Eu gosto de pensar mais ou menos assim. Mas claro que aí cada um tem a sua opinião, né? Então, quais que são as variedades aromáticas, né? A gente tem o Moscato, a Gewürztraminer, Riesling, Sauvignon Blanc e por aí vai, tá? Por que eles são considerados variedades aromáticas? Porque eles têm esses precursores, tá? Terpenos, tióis voláteis, os C13 suprenoides também. Geralmente, essas variedades, elas têm, né, esses compostos, esses precursores em altas concentrações, tá? As variedades que não são aromáticas, elas são chamadas de neutras, tá? Então, geralmente, aí, Pinot Gris, Chardonnay, são consideradas variedades mais neutras, tá? E com essas variedades mais neutras, você consegue modular os aromas que você quer para aquele vinho através do processo de vinificação, né? Então, às vezes, são aí variedades que você vai querer envelhecer,
que você vai querer fazer aí vários processos, né? O enólogo vai ser bem criativo ali na vinificação, né, daquele vinho. Enquanto para as variedades aromáticas, elas naturalmente já têm o seu aroma, né? Gewürztraminer, aroma floral, né? Você não vai querer, por exemplo, envelhecer, né, um vinho Gewürztraminer, né? Geralmente essas variedades aromáticas você vai consumir elas frescas, né? Então elas naturalmente ali já têm o seu potencial, já têm o seu aroma e tudo mais. O que o enólogo vai querer fazer é tentar aumentar ainda mais aquele aroma, né? E quais são as práticas, né, de viticultura e enologia que a gente pode fazer para aumentar, né, esses aromas no vinho, tá? Eu não entendo muito sobre a viticultura, né? Eu não sou enóloga, tá? Eu sou cientista de alimentos e no meu doutorado aqui eu trabalho mais com a parte um pouco de enologia e a química dos aromas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida de viticultura, pode ser que eu consiga responder, mas pode ser que não também, tá bom? Então, o que eu sei, assim, na parte de viticultura que o enólogo pode fazer, a aplicação de certos fertilizantes ali vão aumentar, né, a concentração dos aminoácidos, né, na uva. Os aminoácidos, eles são alimentos, né, para a levedura depois realizar a fermentação. A irrigação, né, um déficit de água moderado aí aumenta a concentração desses precursores. Algumas pesquisas têm mostrado. Uma maior exposição solar também pode aumentar a concentração dos precursores nessas uvas. E o método de colheita também, né? Para os tióis voláteis, por exemplo, existem pesquisas aí que mostram que a colheita mecanizada aumenta, né, a concentração desses precursores, né? Geralmente é um mecanismo de defesa da planta, né? Para os vinhos tintos, os compostos, os taninos, os precursores de aromas, eles geralmente são a planta, né? Constrói, né, libera, né, esses precursores ou os taninos como um mecanismo de defesa dela. Então, quando você não tem água suficiente, nível moderado, né, de água, quando você aumenta a exposição solar ou a colheita mecânica, ela aumenta ali, né, a concentração desses precursores, tá? Isso é o que eu sei. E na parte de enologia, então, o que o enólogo pode fazer para aumentar, né, a extração ou a concentração dos precursores, né? A hidrólise também. É importante a gente saber que para os precursores, eles são mais encontrados nas cascas das uvas do que na polpa em si, tá? Então, quando a gente pensa no vinho branco ele é fermentado separado das cascas, né? Então, a maceração é um dos processos que pode ser realizado no vinho branco para aumentar a extração desses precursores, tá? O uso de leveduras geneticamente modificadas. Então, como eu falei anteriormente, aí, se você entra, por exemplo, no site da L'Allemande, existem aí diversas, né, leveduras, e essas leveduras, existem leveduras para aumentar a produção de ésteres, para diminuir, para aumentar a hidrólise, né, desses precursores. Existem aí leveduras para tudo, né? E também existem o uso de enzimas, né? Você pode comprar enzima pura se você quiser, tá? Então, você pode comprar beta-glucosidase, você pode comprar a beta-liase pura e adicionar no seu vinho, tá? Geralmente, as fermentações em temperaturas mais baixas, né, fermentações ali brandas, elas vão ajudar, né, a manter, a preservar os compostos voláteis, tá? Então, se você realiza uma fermentação em temperaturas mais
amenas, vai demorar mais, né? Vai aumentar o tempo de fermentação, mas você vai evitar, né? Você vai prevenir com que aqueles compostos se volatilizem demais, tá? E também a adição do SO2. A gente tem que pensar que muitos dos compostos voláteis, eles são suscetíveis à oxidação, né? Então, quando você adiciona o SO2 vai reagir ali com todos os compostos reativos, né, que podem se ligar aos aromas. Então, a adição de SO2 vai prevenir com que os compostos voláteis sejam oxidados, tá? Além de prevenir ali contra a deterioração do vinho em si, tá? E como eu já disse anteriormente também, esses vinhos aromáticos a gente preferencialmente vai consumir ele aí mais jovem, né? Com 1, 2, 3 anos no máximo de envelhecimento, pois ao longo do tempo esses aromas eles oxidam e aí eles passam a não existir mais no vinho, tá? Ok. Então, tudo isso até agora eu falei dos compostos primários, tá, gente? E quais são os compostos secundários? Dos compostos... na verdade, eu falei dos compostos primários, né, que são encontrados lá na uva, né, já na sua forma aromática, e dos secundários, só que os secundários que são provenientes da uva, né, os compostos varietais, os aromas varietais. Agora, são os aromas secundários, que eles são derivados da fermentação, né, sem a fermentação ali, eles não existem na uva, realmente precisa da fermentação para que eles sejam liberados, né, transformados, na verdade. Então, esses compostos, né, derivados da fermentação, eles estão presentes em todos os vinhos, tá? O que vai mudar ali é a concentração de cada um em cada vinho, né? Por isso que cada vinho é único. Juntos, né, eles também formam a base do aroma do vinho, né? Então, imagina, se você está de olho fechado e alguém coloca um vinho assim na sua frente, pede para você cheirar, você fala assim, é vinho, isso é vinho, né? Como que você sabe, né? O vinho, ele tem um aroma característico, né? Então, esses compostos aí derivados da fermentação são os que formam aí o que a gente chama, né, ser a base do aroma. Nós temos, então, os álcools superiores, que são subproduto de metabolismo dos aminoácidos, né? Os ésteres, que eles são formados através de reação enzimática, né? O que a gente chama o processo de esterificação, né? Então, os ésteres etílicos, eles são formados a partir dos ácidos graxos e os acetatos a partir dos álcools superiores, tá? E os ácidos voláteis, que eles são formados a partir do metabolismo dos ácidos graxos, tá? Então, quando a gente pensa nos álcools superiores, eles têm um aroma, assim, geralmente de solvente, alguns têm uns aromas frutados também. Os ésteres, de maneiras gerais, têm aromas bem frutados, e os ácidos voláteis, eles têm um aroma, às vezes, de queijo, de chulé, aroma um pouco desagradável, tá? E eles são encontrados no vinho quando o vinho, assim, não está deteriorado, né? Eles são encontrados em concentrações baixas, tá? Mas existem ácidos voláteis no vinho. Só que a gente não sente, né, o aroma de chulé no vinho, né? Por quê? Todos esses compostos juntos, como eu disse, eles formam a base do aroma do vinho, tá? E nós temos, por fim, aqui os aromas terciários. Existem muitos aromas terciários, tá? E aqui eu só coloquei alguns exemplos mesmo, tá? Nós temos os aromas provenientes do envelhecimento em barril, tá? Então, depois da fermentação, tudo que é formado ali depois da fermentação é um aroma terciário, tá? São os aromas do envelhecimento. Então, o vinho, ele é envelhecido em barril, ou pode ser envelhecido na garrafa também. O barril, né, quando o vinho é envelhecido em barril, vários compostos voláteis ali do barril, né, como a vanilina, a guaiacol, as gama-lactonas, elas são extraídas para o vinho, tá?
E aí atribuem ao vinho aromas de baunilha, carvalho, especiarias, coco, couro também, vários aromas, tá? Os aromas de oxidação, então, quando o vinho ele envelhece, ocorre a oxidação e a formação do acetaldeído, principalmente, né? Então, o etanol, ele é oxidado a acetaldeído, e o acetaldeído, ele possui um aroma frutado, mas também um aroma de maçã. Alguns falam maçã podre, outros falam maçã cozida, maçã oxidada, né? Enfim. E existem vários e vários aí compostos, acetonas e as ketonas, que elas são derivadas aí do processo oxidativo do vinho, tá? Nós também temos a deterioração microbiológica. O próximo slide eu vou falar um pouquinho de alguns micro-organismos aí que podem estar presentes no vinho e causar a deterioração, mas na deterioração a gente tem principalmente aí a produção do ácido acético e do seu acetato, né, que é o acetato de etila, né, que imparte ao vinho aroma de vinagre e acetona. Nós também temos o 4-etilfenol e o 4-etilguaiacol, que impartem aroma de band-aid, de couro, cravo da Índia, que são os aromas produzidos pela enzima Brettanomyces, né? E também nós temos os aromas da hidrólise. Então, como eu falei para vocês, né, o TDN, ele é o aroma do Riesling, né? É um composto aí, o C3-norisuprenoide, muito aí relacionado ao Riesling. Como eu disse, a maioria desses precursores, ao longo, né, do envelhecimento do vinho, a sua concentração diminui porque eles são oxidados, tá? O Riesling é ao contrário. À medida que o vinho envelhece, a concentração dele aumenta no vinho, tá? É algo interessante sobre esse composto, tá? Então, aí, por isso que vinhos Riesling envelhecido, né, tem esse aroma de petróleo, gasolina, né? Então, é uma hidrólise que acontece aí, o equilíbrio do vinho durante o envelhecimento, tá bom? Vai aumentando a concentração desse composto. Ok, então vamos falar aqui bem breve de deterioração, tá? A deterioração, ela inicia no vinhedo, né? Então, por isso que diz, né, que tem a frase, né, que se você não tem uvas boas, uvas de qualidade, você dificilmente ali vai conseguir produzir um vinho de qualidade, né? Então, no vinhedo, né, existem ali muitos micro-organismos, né? Eles são leveduras, fungos, mas também existem bactérias, tá? De maneira geral, essas leveduras e essas bactérias, elas produzem ácido acético no vinho, tá? Ou o seu acetato, né? O acetato de etila, tá? Então, quais são as leveduras, né, que podem causar deterioração no vinho, né? São leveduras geralmente que não são do gênero Saccharomyces, né? Então, a gente tem a Cloquera, Pichia, Cândida, e elas causam essa formação de filme, né? Então, ali durante o processo de vinificação, o envelhecimento do vinho, você vai ver que tem um filme ali, tá? E causam também aí a produção do ácido acético, tá? Aí a gente também tem as Zygossaccharomyces, que produz gás, sedimento e turvação, né? Causa defeito no vinho. A Brettanomyces, que eu já falei aí dos aromas que elas produzem aí durante o envelhecimento. A Botrytis, que é a podridão nobre, né? Tem a foto aqui da podridão nobre. Imagina você colher uma uva nesse estado e tentar vinificar, né? Qual vai ser o resultado desse vinho, né? Também nós temos várias bactérias, né? Acetobacter, principalmente, que produz aí bastante ácido acético, lactobacillus, algumas bactérias, né, do gênero lactobacillus e pediococcus também, tá? Todas essas podem causar deterioração ao vinho, tá? E, por fim, aqui, a percepção dos aromas, né? Como que a gente, então, percebe, né, tudo isso que a gente já falou, né, anteriormente, aí, como a gente percebe os aromas do vinho, né? Então, o vinho, ele tem
centenas de compostos voláteis, porém apenas alguns desses compostos voláteis de fato contribuem para o seu aroma, tá? E por quê, né? Existem vários fatores, né, que vão influenciar na percepção dos aromas do vinho. O primeiro aí é o limiar de percepção de cada composto volátil, né? Então, cada composto volátil tem um limiar de percepção. Se um composto volátil em particular tá presente no vinho em uma concentração abaixo do seu limiar de percepção, ele não vai ser importante para o aroma do vinho, né? Ele não vai contribuir, tá? Consequentemente, aí a concentração do composto volátil, de cada composto volátil no vinho, né? De maneira geral, tem que estar acima do limiar de percepção para que possa aí contribuir positivamente aí para o buquê, né? Ou negativamente também, dependendo do aroma. A interação entre os compostos voláteis, né? Então, como eu disse, existem várias famílias de compostos voláteis presentes no vinho, tá? E aí elas interagem entre si, né? Eu tenho um exemplo aí de dos projetos de pesquisa que eu realizei, que eu vou mostrar para vocês, mas a interação de uma ou mais famílias de compostos voláteis podem ocasionar, né, na geração de uma percepção de aroma diferente do que essas duas famílias separadas. Os efeitos da matriz, né? Então, existem agora vários estudos aí mostrando como os açúcares, os taninos e o etanol impartem, né? Qual é o efeito que esses compostos não voláteis impartem na percepção dos aromas, né? Então, os taninos, eles afetam ali como a gente vai sentir os aromas do vinho, tá? E a quiralidade, né, dos compostos voláteis, como eu disse anteriormente, né, os pares de enantiômeros, né, dependendo ali da relação entre os pares, né, se você tem mais de um, menos de outro, a concentração, vai mudar também a percepção daquele composto volátil, tá? Então, vejam bem a complexidade, né, de entender, né, a percepção dos aromas do vinho, né? E, por fim, o limiar de percepção dos aromas varia entre indivíduo, nós temos sensibilidades diferentes e nós também temos receptores diferentes, né, no nosso bulbo olfativo. Então, pode ser que eu seja muito sensível a um aroma e você nem consiga sentir aquele aroma, né? Então, vejam só, né, não é só o vinho, mas é também o ser humano, né, aquele que vai sentir o aroma. Ok, então esse daqui, e eu já estou acabando, tá, pessoal? Mas aí eu acho que uns 3 minutinhos. Esse foi um estudo que eu fiz para analisar a interação entre os ésteres e os tióis voláteis, né? A interação entre essas duas famílias de compostos voláteis, para aí impartir o aroma tropical dos vinhos, tá? Então, nesse projeto de pesquisa, a gente queria saber se os tióis voláteis, eles impartem aroma de fruta tropical no vinho sozinhos, né? Ou, se não, se existe uma interação entre os tióis voláteis e os ésteres, né? Não sei se vocês são familiarizados com esse tema, mas quando a gente fala de aroma tropical no vinho, a gente geralmente relaciona aos tióis voláteis, né? Então, será que se os tióis voláteis estiverem presentes no vinho ali sozinhos, eles vão impartir aroma de fruta tropical? Ou não? É alguma interação com outro composto volátil, né? Então, como que a gente avalia isso, né? Eu tive uma base ali de um vinho, né? Eu utilizei o Pinot Gris e eu desaromatizei aquele vinho. Olha que interessante, para você estudar a interação entre os compostos voláteis do vinho, né? Dos aromas, você tem que tirar os aromas primeiro. Então, eu tirei os aromas do vinho através de um processo, eu posso dar mais detalhes depois. E eu adicionei os aromas da base, né, do vinho, que são os ésteres, os álcools e os ácidos, né, de uma maneira controlada, né, então eu adicionei os aromas de volta, mas nas concentrações ali que eu conhecia, né, e eu
engarrafei os vinhos e em cada garrafa ali eu adicionei os meus tratamentos, tá? Então, eu tinha o controle, que era só essa base de aromas. Aí, em outra garrafa, eu adicionei só tiol volátil. Em outras 3 garrafas lá, eu adicionei tiol, mais uma baixa concentração de éster. Em outra, tiol, mais uma média concentração de éster. E na outra, tiol e uma alta concentração de ésteres, tá? E aí eu submeti todos esses tratamentos para um painel de análise sensorial. E eles participaram, né, 45 consumidores, né, que consomem vinhos brancos, eles participaram desse método chamado Check All That Apply, né, que eles iam cheirar o vinho, basicamente, e falar para mim quais aromas eles sentiam, né? Então, eles iam checar ali as caixinhas para mim, tá? E aqui é o resultado dessa pesquisa, tá? Então, quando o controle, né? Esse daqui é chamado, esse gráfico, ele é chamado de análise de correspondência, é um método estatístico, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui, né, em amarelo, os meus tratamentos, e em verde e preto, os aromas que as pessoas sentiram, né? Então, por exemplo, o que está perto aqui do controle é a banana, pêssego, pera, verde, né? Então, o controle, as pessoas sentiram esses aromas, tá? No controle. Os tióis, as pessoas sentiram grama, aroma terroso, mineral. E aqui, os tióis, né? Com baixa concentração de éster, média e alta, as pessoas sentiram aroma de fruta tropical. Então, quando a gente pensa, né, nos tióis, né, nos aromas de frutas tropicais, é necessário que tenha uma combinação de éster e tiol, tá? Para que o vinho tenha esses aromas de fruta tropical. Se os tióis, eles estão sozinhos, né, sem a presença aí de uma concentração significativa de éster, o vinho vai ter um aroma de grama, um aroma terroso, um aroma não tropical, tá? Então, quando os enólogos, eles querem produzir um vinho que tenha aromas de fruta tropicais, eles não só precisam arrumar ali maneiras, né, adaptar o processo de vinificação para aumentar a extração de tiol. Eles também precisam adaptar o processo de vinificação para aumentar a concentração de ésteres. Assim, né, com concentração elevada de ésteres e tios, você vai conseguir esse aroma de fruta tropical no vinho. Então, esse resultado aí que a gente obteve com essa pesquisa foi bem interessante, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu passei aí um monte do tempo. Mas esse é meu e-mail, se alguém tiver alguma pergunta. Esse também é o meu Instagram, eu costumo fazer algumas postagens, né, falando aí dos aromas do vinho, algumas outras coisas também. Se vocês quiserem acessar, pode acessar, me seguir. E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Muito obrigada aí pelo convite, eu adorei participar. A gente tem bastante pergunta aqui. Vou tirar o compartilhamento. A gente tem bastante pergunta aqui, viu? Como a gente já imaginava, esse ia ser um assunto polêmico e ia gerar bastante questionamento. A gente não tinha dúvida sobre isso. A gente está com o tempinho um pouco estourado, Angélica, então eu vou fazer as perguntas para você e aí a gente vai tentando estender aí por mais uns 10 minutinhos aí a palestra, tá bom? Ok. Então vamos lá. Aroma mineral tem relação com o terroir do vinhedo? Ou seja, podem ser passados fisiologicamente durante a fermentação? O fato de ser um precursor e, portanto, ser não volátil pode indicar, ou melhor, posso afirmar que ele vai chegar até o final da boca? Então, os vinhos, quando a gente pensa na França, né? Os vinhos franceses, eles têm aromas minerais, né?
E quando você quantifica, né, a concentração dos compostos voláteis no vinho em alguns vinhos franceses, você encontra a benzilmer capitano, que é o único composto volátil até o momento que a gente sabe que imparte esse aroma para o vinho, tá? Por quê? Ninguém sabe, é terroir, gente. As condições ali climáticas nos vinhedos ali franceses, em alguns vinhedos franceses, fazem com que a uva vá produzir o benzilmer capitano, tá? Agora, por exemplo, o terroir Brasil. Muitas pessoas falam às vezes, ai, nossa, esse vinho tem aroma de fruta tropical, tem aroma mineral. E aí você vai medir, né, a composição volátil, né, desse vinho e não encontra benzilmer capitano. Então, não existe o consenso, sabe? Às vezes, como eu disse também, o ato de beber, comer, é uma tarefa multissensorial. Então, existe uma pesquisa que mostra, né, aí todo esse bias, essa falta de consenso em relação ao aroma tropical. Então, se às vezes o vinho é muito ácido, as pessoas podem falar, esse vinho é mineral, mas na verdade é só acidez. Se existe aí uma concentração de dióxido de enxofre, né, o SO2, muito elevada naquele vinho, as pessoas vão falar que o vinho tem aroma mineral, mas na verdade é um aroma de pneu, um aroma de borracha queimada. E por aí vai, tá? Não existe consenso mesmo. Mas sim, se o vinho a uva tem aquele precursor, né? Como eu expliquei durante a apresentação, durante a fermentação vai ocorrer a hidrólise do precursor e o vinho vai se tornar, aquele precursor vai se tornar aromático, vai virar um aroma. E aí você vai conseguir sentir o aroma dele sim quando você provar, tá? Tá bom. Seu Toninho pergunta sobre indicações de literatura em português sobre o assunto apresentado. É difícil, né? Não tem quase. Você tem alguma dica? Geralmente, sim, os que eu vejo é em inglês. E o espanhol? Em espanhol também, mas para publicação em si, geralmente é em inglês, né, que se publica nos jornais. A gente também procura lá na faculdade, viu, seu Toninho? A gente acaba buscando em inglês mesmo, usa o tradutor, ou então o espanhol, que é mais fácil, mas é difícil realmente achar literatura com esse assunto em português. Olha aí, Angélica, uma dica, lançar um livro em português falando sobre aromas. Quem sabe, né? A Andrea fala sobre aquele episódio do Julgamento em Paris, em que o vinho sofre aquela turbidez, né? E aí depois eles eliminam a garrafa, achando que o vinho está com defeito, e aí some o defeito do vinho. Se isso realmente é verdade, né? Não sei se você assistiu esse filme. Não. O Julgamento em Paris, não. Aí eles acabam dando embora o vinho, achando que é um defeito do vinho, e 24 horas, 48 horas depois, essa turbidez some. Se isso é real, é coisa de filme. Isso é real, Andréia. Isso realmente acontece, pode acontecer. A professora Maritê está aí, não sei se ela está ouvindo a gente. Ela pode até no finalzinho falar um pouquinho sobre isso, mas isso realmente pode acontecer no vinho, tá? Proteína, né, geralmente, quando tem a estabilidade, né, de temperatura, né? A Laís pergunta se no caso do TDN, ele é um problema para todos os Rieslings, ela coloca problema entre aspas, né, dos Rieslings, ou pode variar de acordo com o clone? Então, naturalmente vai ter o Riesling, ele vai ter o TDN, é um precursor ali natural daquela uva. O que acontece quando você faz aí modificações genéticas ou clones, enfim, pode ser que você vai conseguir aumentar ou diminuir, né, aquele precursor na uva. Mas em relação a ser defeito ou não, eu vejo como uma preferência, tá, do consumidor. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não gosto. Eu não gosto. Riesling, o que é o Riesling? É um vinho doce com aroma de petróleo. Eu não gosto disso. Para mim, eu prefiro mais vinho seco e aroma frutado, aroma, né? Enfim, então eu não gosto, mas é uma preferência, né? Andréia se sentiu realizada aí com o comentário. Eu tô me achando agora super acolhida.
super acolhida. Porque eu venho de uma formação de sommelier, fui fazer a faculdade de enologia tardiamente, né? E às vezes eu até evito falar que eu não gosto de Riesling, porque é o queridinho do sommelier, Nossa, né? uma vez uma live... Ele é coringa em harmonização, todo mundo adora Riesling, e eu não gosto de Riesling, não gosto. Eu tenho dificuldade até para fazer a avaliação técnica do Riesling, porque eu não consigo ser muito imparcial. Eu me esforço muito para avaliar ele tecnicamente numa degustação, mas daqueles 0 a 100 pontos, que 90 você avalia tecnicamente, 10 é a sua opinião pessoal, o Riesling sempre tem nota baixa para mim em relação ao pessoal, porque eu definitivamente sofro da mesma agonia que você. O petrolato me incomoda demais. E é engraçado porque no Brasil se usa muito Riesling Itálica, né? E ela também tem a característica do petrolato. Por mais que ela seja uma variação aí da Riesling, né? Ela também tem esse petrolato aí. A Gabriela fez uma pergunta, ficou um pouco confusa, acho que é mais ou menos assim. Se existe uma variação... Você está aí, Gabi? Não, não é. Quer saber, normalmente a maturação aromática, a gente fala que é a partir de 22 Brix, né? Se existe, conforme o clone ou a variedade da uva, se existe uma variação nesse Brix, ou se isso aí é um genérico, assim. Eu acho que é bem genérico. Eu nunca ouvi falar, assim, que para um clone, algo assim, ou para uma uva específica, uma variedade específica, tem um Brix específico, sabe? Geralmente é 22, 24, às vezes até 26, né? Depende. Legal. Acho que é mais o enólogo conhecer o potencial, até onde aquela uva ali consegue chegar, né? Ou até onde a natureza permite da gente chegar nessa uva a um determinado Brix, né? A gente reza para não chover, para não ter uma complicação. Nem sempre depende só do enólogo. O Pedrão tem uma grande contribuição nesse fator também. A Annelise pergunta sobre o uso de leveduras autóctones, o que elas podem agregar aos aromas. Leveduras o quê? Autóctonas, acho que são as indígenas, né? As leveduras que estão próprias ali no vinhedo, que são as incontroláveis, o tormento de todo enólogo. Tá, leveduras, como que fala? Selvagens. Isso. Tá. Então, se você quiser fazer uma fermentação espontânea, você vai ali aumentar a característica do vinhedo e tudo mais. Só que é uma fermentação descontrolada, né? Você não sabe ali qual que é o resultado que você vai ter. Lembra que eu falei da deterioração? Se no seu vinhedo, né, existem todas aquelas leveduras e bactérias, pode ser ali que no final do processo de vinificação, durante o envelhecimento do seu vinho, você vai ter aí uma alta concentração de ácido acético. E esse ácido acético, o ácido acético, né, ele mascara, né, aroma frutado, mascara todos os outros aromas. Então, esse é o problema, sabe? Se você... Caiu um livro aí? Caiu um livro. De química, ó, vê se não é um pesadelo. De química dos aromas. É um sinal. Então, esse é o problema, sabe? Tem também, né, muita opinião aí das pessoas, né? Tem gente que é super a favor de fermentação espontânea, tem gente que é contra. Na minha opinião, se o enólogo quiser fazer uma fermentação espontânea, você tem que ter ali o máximo cuidado, né, para que o seu vinho final tenha qualidade. Porque não adianta nada falar assim, produz um vinho natural, produz um vinho não sei o que lá, mas faz meia boca, né? Vamos fazer direito, né? Se quer que assim seja. Bom, isso já responde a pergunta da Andréa Rocha, que ela pergunta justamente sobre isso, né? A outra pergunta é se essas substâncias que fazem parte do barril são derivadas da queima ou tosta da floema da madeira. Ela comenta que existe vinho a partir das uvas que sofrem botrytis. Existe também. Sim. A tosta, né? Por exemplo, o barril, a madeira, ela contém a lignina. E a lignina, quando o barril é tostado, ocorre a pirólise, a formação de vários outros compostos. E aí ocorre a formação de compostos voláteis também, né? Que aí, durante o envelhecimento em barril, ou fermentação em barril, né? Eles são extraídos para o vinho.
A gente, a Flávia aqui pede para fazer uma ressalva sobre em relação à podridão nobre, né? Acho que em um dos seus slides você coloca o cacho com a Botrytis cinerea e classifica como podridão nobre. A gente costuma classificar como podridão cinzenta aquelas que realmente não há a menor possibilidade de usar para vinificação. Mas a podridão nobre é quando é uma alegria para os produtores que têm a podridão nobre, porque eles conseguem fazer vinhos maravilhosos. São poucas as regiões que conseguem isso, né? A gente tem aí a Botrytis cinerea, que faz vinhos maravilhosos na França, na região de Sauternes, né? Que são os mais conhecidos, e a região de Tokai também. Então, é só um adendo aqui da Flávia. Obrigado pela colaboração aí. Vamos lá. O Juarez pergunta, como você acha sobre não entendi, aromas de vinhos que não existem, né? O que você acha, né, de alguns achados, de alguns amados, né, descrevendo aromas de vinhos que não existem naquele vinho? Existe o viés, né? Então, por exemplo, se você está numa roda de amigos, você vai falar, nossa, esse vinho tem aroma, não sei, de framboesa, né? Ninguém mais sente o aroma de framboesa. Na verdade, o vinho é 100% madeira, um vinho super amadeirado. Aí você fala, nossa, framboesa. É um viés, né? Você acha que aquele vinho tem aquele aroma. Ou pode ser também que você tenha ali uma super sensibilidade ao aroma, ao composto volátil que imparte esse aroma de framboesa, e só você vai sentir. Então, não se sabe ao certo, né? Geralmente, uma coisa é verdade. Quando você vê essas revisões de enólogos, aí, de experts, eles citam, assim, 20 aromas para um vinho, né? Por exemplo, aroma disso, aroma... quando eu sinto o aroma do vinho, eu consigo citar ali uns 5 aromas, no máximo. Por quê? Existem estudos que mostram que o vinho tem vários aromas, né? Quando você tem uma mistura ali de vários aromas, ela é uma mistura complexa e é difícil você conseguir identificar os aromas dela. Então, existe muito viés nessa parte de né, dos aromas do vinho. Angélica, uma pergunta. A gente, há um tempo atrás, eu até questionei você, perguntei sobre isso, vi que você falou isso na sua apresentação, que é sobre o aroma de especiarias lá, de cravo, né? Que a gente, que muitas gentes falam que vem da madeira, mas existe também a possibilidade de vir da degradação, acho que é do ácido cinâmico da Botrytis, não é isso? Que acontece uma reação e aí surge esses aromas. A formação do etilfenol e o etilguaiacol, eles ocorrem a partir da degradação, acho que do ácido hidroxinâmico. Existe sempre a questão, não, isso vem da madeira ou vem da degradação da Botrytis, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte, existe um LP, né, um limiar de percepção diferente entre as duas moléculas aromáticas? O aroma que vem da Botrytis, da degradação da Botrytis... Betranomices. É isso. Ou Botrytis. Da Breta, perdão, da Breta. Essa degradação, ela é mais perceptível do que a da madeira ou não? Geralmente, quando o vinho está infectado por Brettanomyces, você vai sentir aromas assim de band-aid, de cravo. Você também vai ter uma alta concentração ali de ácido acético. Também são aromas mais perceptíveis. Isso, você consegue identificar, falar, esse aroma é um aroma de envelhecimento, de um vinho não infectado. Não, isso daqui já é defeito. Legal. Porque num curso a gente levantou, eu fiz um curso com o Edgar, e aí ele me chamou a atenção de um comentário que ele fez que me fez realmente pensar que podia ser em relação ao aroma vindo da degradação, porque ele fala assim, quantos vinhos brancos barricados vocês já tomaram? Aí todo mundo, vários. Aí ele falou, quantas vezes vocês sentiram o cravo no vinho branco? Aí todo mundo ficou quieto.
Eu também fiquei tentando pensar em qual vinho branco que eu senti esse aroma de cravo aí, de especiaria. Realmente não consegui lembrar de nenhum, assim. Não sei se alguém aí já teve essa experiência, mas realmente a gente associa esse aroma à madeira, mas parece que o limiar de percepção é muito menor, ou às vezes até quase imperceptível, do que a degradação, né, da proteína aí, da Botrytis. Falei certo? Errei de novo. Da Breta. Geralmente, isso depende muito da fração não volátil do vinho. Por exemplo, quando a gente fala de fermentação malolática, né, produz o diacetil, que tem um aroma de manteiga. Chardonnay, o limite de percepção do diacetil em Chardonnay é muito menor do que para outros vinhos. Por isso que Chardonnay barricado tem esse aroma amanteigado, mas geralmente para outros vinhos ali você não sente tanto. Então depende muito ali da fração não volátil também, tem um impacto. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Um vinho que evolui é um vinho que em fase de degustação ele está de uma forma diferente. Esses compostos voláteis são liberados ou se volatilizam em tempos diferentes durante a degustação de um vinho? Se o vinho vai mudando de aroma, pelo que eu entendi aqui, né? Durante a degustação vai aumentando essa volatização. Acho que isso está relacionado com temperatura, né? Sim, por exemplo, alguns compostos voláteis, eles são altamente voláteis. Quando você primeiro assim, roda a taça, você vai sentir ele mais. Você já vai sentir ele de primeiro. E à medida, quando você vai provando o vinho, os aromas vão, que a gente fala, se abrindo, né? Você vai sentindo outros aromas. Isso tem a ver com a volatilidade de cada composto volátil, mas também com a temperatura. Imagina, você vai provar um vinho, às vezes você começa ali com 8 graus, 10 graus, se você colocou na geladeira, né? E aí, vinho na taça vai aumentando de temperatura. E aí você vai sentindo ali mais compostos voláteis por aí. Então, tanto a temperatura quanto a volatilidade de cada composto tem o seu papel, né, na percepção, conforme a gente vai provando o vinho. Andréia, não precisa ser a última pergunta, viu? Fique à vontade. A ideia das palestras da Semana do Enólogo é para o pessoal perguntar, tirar suas dúvidas. É um momento de troca de informação. Feliz dia do enólogo também, né? Ontem foi dia do enólogo. Feliz dia do enólogo. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Alguém quer saber mais alguma coisa? Vanessa, Gabi, ok? Mais alguém? Fala, Gabi. Não, eu poderia perguntar aqui o dia inteiro. Eu atormento a Angélica pra caramba. Às vezes eu mando umas mensagens pra Angélica. Tira uma dúvida. Não, mas eu acho que é legal isso que ela abriu esse espaço, né, pra gente, sem dúvida nenhuma. Vão surgir aí no decorrer da vida as perguntas, né? E é sempre bom saber para quem perguntar. Não, com certeza. Bom, minha dica para o pessoal que estiver assistindo aí, que é do primeiro ano, do TVE, os primeiros e segundo semestre, colhem na Madu, entendam química, porque é fundamental no curso de viticultura, e entenda o ciclo metabólico da levedura, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida nos próximos anos aí de formação. Então, isso são duas coisas importantes que vocês precisam entender no começo do curso, nos primeiros anos, né, Vanessa? É sofrido, mas a gente entende depois o porquê que é tão importante morrer de estudar aquele ciclo que aquele mapa que carinhosamente a gente chama de mapa diabólico da levedura. A Angélica sabe o que a gente está falando, né, Angélica? Sim, é diabólico mesmo. Não é fácil, não. Bom, o pessoal está perguntando se vai ficar disponível. Todas as palestras da Semana do Enólogo vão ficar disponíveis no YouTube, canal Viticultura e Enologia São Roque. Depois vocês entram lá, vai ficar disponível. Nós ainda vamos subir os vídeos, eles ainda não estão lá, a gente está editando, montando, subindo os vídeos, né? A partir da semana que vem a gente vai começar a soltar os vídeos das palestras, tá? Então, quem quiser rever a palestra da Angélica, que é uma aula, né? Foi uma aula. A sua comunicação é excelente, falou de uma maneira muito clara.
Eu não sei se para a maioria, né, ou é para a gente que já tem um pouco mais de intimidade com o assunto, mas foi muito clara, muito legal. Eu super agradeço ao Instituto Federal de São Paulo, Campo São Roque, em nome da organização, da comissão organizadora do evento da Semana do Enólogo. A gente agradece demais a sua presença. Foi um espetáculo, uma aula muito legal sobre aromas de vinho, que é algo realmente muito importante. As suas inserções em relação aos cuidados da vinificação para o enólogo, para que se conserve aquilo que a natureza nos ofereceu com tanta generosidade, né? E tem gente que vai lá e destrói em fração de segundos. É um prazer poder ter você aqui. Parabéns. Parabéns pelo seu doutorado, por você estar finalizando aí. A gente sabe o quanto é difícil esse campo científico, estudar. Parabéns pelo seu trabalho e, com certeza, Angélica, você ainda vai participar, vai ver muitas nossas carinhas nas aulas aqui, vai aparecer aqui nas aulinhas. Obrigada. Obrigada a vocês, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Obrigado. Até mais, gente. Tchau. Até. Tchau.